Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Apocalipse 1, de 9 a 20, assim diz a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Assim nós completamos a leitura do primeiro capítulo e hoje terminaremos a exposição deste capítulo inicial do livro do Apocalipse. Esta passagem que nós lemos descreve, revela a glória, o poder e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É a primeira grande visão do livro, a grande visão apocalíptica do livro, em que João vê o Senhor Jesus glorificado. O Senhor Jesus, aquele que ele conheceu, mas que outrora, quando ele o conheceu, há mais de 60 anos, lembrando que João está tendo essa visão no finzinho do primeiro século, lá por volta do ano 96 do primeiro século, e Jesus Cristo morreu e ressuscitou por volta do ano 30 do primeiro século, então mais de 60 anos depois de João ter convivido com Cristo, ele o vê outra vez. Mas agora ele o vê de uma maneira muito diferente daquela que ele conheceu há mais de 60 anos, quando Jesus se revelou como um carpinteiro, um homem simples de Nazaré, que veio, que pregou em Jerusalém, que pregou em toda a Judéia, e que foi rejeitado pelos homens, embora tenha operado grandes sinais e grandes milagres, mas foi, digamos assim, durante todo o seu tempo, como que oculto, a sua majestade foi oculta dos homens. Em raras ocasiões, Jesus revelou um pouco da sua glória. Ele revelou, naquele momento da transfiguração, se lembram, quando ele estava sobre o monte com Pedro, Tiago e João, e lá ele mostrou um pouquinho do seu esplendor, da sua glória. Mas na maior parte do tempo, Jesus Cristo foi visto mais como homem do que como que ele, de fato ele era e é Deus. Aqui, João não vê aquele carpinteiro humilde, simples, mas vê o Cristo glorioso, que mostra seu poder, que mostra a sua glória, mas que mais uma vez também mostra a sua misericórdia. Veja que o versículo 9 começa com a identificação do próprio João como o autor. Ele diz, eu. É enfático, ele está dizendo, eu mesmo, eu, João, não outro. Essa revelação não é de segunda mão. Eu não estou escrevendo algo que me contaram. Eu mesmo, João,
e sem nenhum outro designativo para o nome João, só pode dizer, então, fazer referência ao apóstolo João, o único que pode usar esse nome sem qualquer outro título, e sabemos de quem se trata. Eu, João, o apóstolo. Mas ele não se apresenta aqui como superior, como o grande líder da igreja. Lembrando que ao escrever por volta do ano 96 do primeiro século, João é o último dos apóstolos, apenas ele, daquele grupo íntimo de Jesus, que depois foi também, ao qual foi incluído o apóstolo Paulo, e provavelmente também Barnabé. Somente ele está vivo de todo aquele colégio apostólico. Portanto, ele é o último dos apóstolos, é a maior autoridade cristã, a maior autoridade da igreja na terra. Mas ele não se apresenta dessa maneira como sendo o maior. Ao contrário, ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro. Duas palavras extraordinárias que mostram a realidade da igreja. A igreja é composta de irmãos, pessoas iguais, do mesmo nível, ninguém mais importante do que ninguém, ninguém superior a ninguém. Irmãos, mesmo o apóstolo, mesmo o último dos apóstolos, se apresenta assim, irmão vosso e companheiro. Outra palavra muito importante para a igreja. Companheiro quer dizer aquele que leva junto as cargas, aquele que compartilha das mesmas experiências. Irmão vosso e companheiro. Mas aí ele diz em que ele está sendo irmão e companheiro naquele momento. Em 3 situações que descrevem a vida cristã como um todo. Era a experiência dos primeiros cristãos lá no primeiro século. E continua sendo a experiência dos cristãos ao longo da história e nos dias atuais. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Essas 3 expressões, tribulação, reino e perseverança, resumem muito bem o que é a vida cristã. Todos quantos querem viver piedosamente, disse o apóstolo Paulo, sofrerão perseguições. Tribulação significa isso, significa provas, grandes lutas, grandes dificuldades. É a primeira realidade do cristão. Ele sempre vai enfrentar na sua vida grandes lutas, grandes dificuldades, por causa da sua fé. Por causa de Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo disse, o mundo odeia vocês, meus discípulos, porque em primeiro lugar me odiou a mim. E ele disse também, se me trataram desta forma, ou seja, descrevendo a rejeição do mundo, que por fim ia resultar na própria morte e crucificação de Jesus. Então ele diz, se me trataram desta maneira, não esperem vocês que são meus filhos, meus discípulos, serem tratados de outro modo, de maneira melhor. Não se enganem, não se iludam. A realidade do cristianismo é uma realidade de lutas, de tribulações, porque nós temos grandes inimigos, inimigos externos e inimigos internos, no sentido de que, além do mundo, além do dragão, de Satanás, que é o grande inimigo que vai ser revelado aqui no livro do Apocalipse, também nós temos inimigos internos, os pecados que nos assediam e que o tempo todo tentam nos conduzir a uma vida de distanciamento da graça, de distanciamento de Deus. Por isso, a vida cristã é caracterizada por tribulação. Mas não apenas tribulação, também reino. Aí está a segunda palavra, no reino. Porque se por um lado a realidade do crente é negativa, mas por outro é extremamente positiva. Agora, o cristão está no reino de Deus. Jesus Cristo, ao pisar aqui neste mundo, ele trouxe o reino de Deus consigo. Ele é o rei. Na pessoa do rei, o reino chegou. Os discípulos que andam com Cristo já estão no reino. Nós não devemos esperar um reino vindouro apenas, um reino futuro apenas, como se só lá na frente nós fôssemos experimentar a realidade do reino. Nós já a experimentamos no tempo presente.
irmão vosso e companheiro, na tribulação, sim, no sofrimento, sim, nas provações, sim, mas também no reino. Ao experimentar a vitória de Cristo, que foi consumada na cruz, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal, a vitória sobre a própria morte, os cristãos já experimentam isso, ao mesmo tempo em que estão em tribulação, estão no reino. E por causa dessas duas coisas também precisam de perseverança. Perseverança é a palavra de ordem. É a palavra que descreve a necessidade do esforço pessoal em permanecer firme na palavra, em permanecer firme no Evangelho, em não se deixar desviar da esperança do Evangelho, não importa qual seja a realidade externa, quais sejam as perseguições, o que é que seja necessário enfrentar. Tribulação, reino e perseverança. É assim que os crentes vivem, em todos os tempos, em todas as épocas. E tudo isso, João diz que é em Jesus. Porque não é uma mera e simples tribulação, um mero e simples qualquer reino deste mundo, ou uma perseverança humana. Essas são realidades experimentadas em Cristo. Porque Cristo foi o primeiro a passar por tribulação. A igreja pega a sua cruz e anda com Ele, segue com Ele o caminho de tribulação. Cristo é o Rei. A igreja segue o Rei no caminho, porque Ele é o mestre, porque Ele é o líder. E a perseverança só é possível também porque ela deriva da perseverança de Jesus. Ele perseverou até o fim. Ele carregou o fardo. Ele não negou a sua missão. Ele suportou a morte, mas venceu, ressuscitou. Por isso, o reino, a tribulação e a perseverança são em Jesus. Então João diz onde ele estava. Achei-me na ilha chamada Patmos, que era uma ilha sob a jurisdição romana naqueles dias, uma espécie de ilha-prisão, para onde prisioneiros perigosos eram mandados para ficarem lá como trabalhadores braçais. E João, mesmo velhinho, encontra-se nesse lugar. Mas ele não está lá por ser um malfeitor, ele diz. Eu estou lá, eu estive lá, eu estou lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, as duas realidades que os crentes precisam evidenciar, e porque evidenciam estão no reino, e porque evidenciam enfrentam tribulação, e ao evidenciar precisam perseverar. Ele diz, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Primeiro, mais o aspecto proclamatório. A palavra de Deus é aquilo que Deus falou, é o que vem do alto, é a revelação direta de Deus, que Deus concede ao seu povo. Nós temos essa palavra condensada, escriturada na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E por ela, nós temos que estar preparados a sofrer tribulações. Nela, nós temos que perseverar. E por ela, nós encontramos sempre a realidade do reino. A palavra de Deus, proclamação. Mas também a palavra de Deus, defesa, testemunho, ele diz, o testemunho de Jesus. O mártir de Jesus. Aquele que aguenta diante das pressões do mundo, diante das investidas do mundo, aguenta, mantém o seu testemunho. Um testemunho de vida. Podemos dizer, proclamação falada e vivida. Proclamação com palavras e com atos. Porque proclamei a palavra, porque proclamei a verdade com palavras e com atos, achei-me na ilha de Patmos. Essa foi a consequência da minha pregação. Então ele descreve o modo como ele teve essa visão. Ele diz, verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito, o modo como João recebe a visão. Tudo que ele vai ver daqui para frente, nós não podemos interpretar como sendo coisas literais, coisas físicas. Ele está tendo uma visão espiritual. No Espírito, podíamos dizer também, no Espírito eu achei-me na ilha de Patmos e comecei a ver coisas extraordinárias. Então ele vai descrever elementos que não são concretos, são elementos espirituais, são símbolos que o Espírito Santo de Deus
criou, fez para que João pudesse ver e assim pudesse registrar. Ao interpretar esses símbolos, é que nós chegamos então à mensagem, à realidade. Ele descreve ainda um outro dado interessante, ele fala, quando? No dia do Senhor. No dia do Senhor. Aqui ele não está falando no sentido do dia da vinda do Senhor. Porque isso ele vai descrever ainda. Ele diz que ele teve a visão no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Já no fim do primeiro século, por volta do ano 96, o domingo, o primeiro dia da semana, já é chamado, já é considerado o dia do Senhor. Mais uma evidência bíblica de que os cristãos guardavam desde o começo o domingo, o primeiro dia da semana, e não mais o sétimo, anteriormente, da velha aliança, o sábado. Portanto, num domingo como hoje, João estava lá, na ilha de Patmos, e então, no Espírito, ele teve uma visão, e ele começou depois ele relatou, ele descreveu, ou escreveu essa visão, e por isso ela chegou até nós aqui. Muito bem, então veremos agora qual foi a visão que ele teve, ou a primeira dessas grandes visões, que justamente eu disse, é a visão de Cristo, onde Cristo revela a sua glória, a sua misericórdia e seu poder. Disse, ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta, uma voz assustadora, uma trombeta alta, forte, dizendo, o que vês, ou seja, o que você vai enxergar daqui para frente, escreve, registra isso num livro e envia para as 7 igrejas. Então ele descreve o nome das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas literais, 7 igrejas físicas, elas existiam lá nessas 7 cidades da Ásia Menor. Quando falarmos mais sobre elas no capítulo 2 e 3, nós vamos voltar a dar detalhes. Voltei-me, diz o versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi. Então ele ouviu uma voz atrás dele. A voz foi uma trombeta, algo estrondoso. Ele leva um susto, provavelmente com aquela voz estrondosa atrás de si, e ele se vira, diz, procurando a origem da voz. Quem está falando? Mas ele não vê em primeiro lugar quem está falando. A primeira visão, o que ele primeiramente enxerga, ele diz, vi 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros ou candelabros são instrumentos de luz, são instrumentos de iluminação. Candelabros, candeeiros, é isso que ele vê. 7. A importância do número 7 em Apocalipse, a gente já mencionou isso, mencionaremos mais para frente em outras exposições, mas note, ele vê 7 candeeiros ou candelabros de ouro. Não há dúvida do significado desses 7 candeeiros, porque o próprio Cristo explica lá no verso 20, ele diz, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui um símbolo, observe, por isso que eu disse desde o início, nós nunca devemos olhar a visão, os símbolos como literais. Eles sempre simbolizam alguma coisa. Ele vê 7 candeeiros de ouro, mas na verdade esses 7 candeeiros de ouro são 7 igrejas. A importância não está nos candeeiros de ouro em si, na visão em si, mas lá nas 7 igrejas. No entanto, ao descrever as 7 igrejas como 7 candeeiros de ouro, ele revela qualidades, características destas 7 igrejas. Primeiro, elas são candeeiros, candelabros. Lembrando que o candelabro era o símbolo, até hoje né, de Israel. Que significa então dizer que a igreja são 7 candeeiros de ouro. Quer dizer que a igreja hoje é Israel. A igreja assume a missão de Israel. Israel falhou como nação, Israel falhou como missão em termos de proclamar a verdade para o mundo. Cumpriu a missão, Israel cumpriu a missão de trazer o Messias, de dar a luz ao Messias. Mas ao rejeitar o Messias, Israel falhou na sua missão. E quem proclama, quem conduz, quem esparge a luz divina ao mundo não é Israel, é a igreja. Portanto, em Apocalipse fica clara a importância da igreja. Ela não é um mero hiato na história da salvação. Ela não é um parêntese divino
A igreja é a razão, é o propósito divino, é a consumação do plano de Deus para as nações, para o mundo. A igreja hoje é Israel. Mas é um Israel glorificado, porque é um Israel de ouro. Ouro mostra justamente a dignidade da igreja. Muitas vezes, diante do mundo, diante das pressões, a igreja parece uma instituição fraca, deficiente, com problemas, prestes a acabar. Muitas vezes nós também olhamos para a igreja e a vemos cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de lutas. Mas como Deus a vê, um candeeiro de ouro, um candelabro de ouro. É isso o que a igreja é para o seu dono, para o Senhor Todo-Poderoso. Mas mais impressionante do que ver os 7 candeeiros de ouro lá, foi o que João viu em seguida. Ele diz, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. É aqui que ele vai enxergar Jesus, pela primeira vez no livro. Não o Jesus carpinteiro, humilde, pobre, simples lá de Nazaré, mas o Jesus Todo-Poderoso, o Rei, o profeta, o sacerdote. Ele vê Jesus em atributos divinos, mas também com os seus ofícios de sacerdote, de rei e de profeta. Mas antes de tudo ele diz que Jesus, esse que ele vai descrever em seguida, está no meio dos candeeiros. 7 igrejas, onde está Jesus? No meio das 7 igrejas. Ele não está em algum lugar lá no céu, distante, atrás de uma escrivaninha, escrevendo decretos. Ele está no meio da sua igreja, presente. Essa é a grande força da primeira cena. E por isso que ele vai, nas 7 cartas às 7 igrejas, dizer o seguinte, sempre o quê? Conheço você, conheço as tuas obras, sei muito bem o que se passa no seu meio. Jesus Cristo não tem informações de segunda mão do que acontece conosco, porque ele está presente, ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo, obviamente, é ele sabe o nosso sofrimento, ele sabe a nossa estrutura, ele conhece as nossas lutas, nossas dificuldades, ele está sempre pronto a nos amparar. O lado não tão bom é que ele também sabe dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas omissões e de tudo o que nós fazemos. Ele está presente. Cristo está no meio da sua igreja. Mas que Cristo está presente no meio da sua igreja? O Cristo glorioso. Veja a descrição, ele diz, semelhante a filho de homem, primeira descrição. Isso vem do livro de Daniel, que descreve o Messias vindo glorioso como um semelhante ao filho do homem. É uma expressão que denota, ao mesmo tempo, a humanidade e a divindade de Jesus. Que mostra que ele é o Messias, não um Messias político, não um libertador político, mas ele é o Messias todo-poderoso, que vem para reinar sobre toda a criação. Diz que ele tem vestes talares, diz aí, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A veste é muito nobre, é muito impressionante e provavelmente uma reminiscência das vestes do sumo sacerdote, do grande sacerdote de Israel. Porque a grande função de Jesus atualmente no céu, uma das grandes funções dele atuais é justamente ser o nosso sacerdote, aquele que intercede diante de Deus por nós. Revelando então essa qualidade de Jesus, ele, pelo sangue dele, que ele próprio derramou, agora ele faz intercessão pelo seu povo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Então, os cabelos brancos também uma reminiscência do ancião de dias lá do livro de Daniel. É uma mostra da eternidade, tanto da divindade de Cristo, do seu poder como rei, mas da sua eternidade. A ideia é, ele não tem idade definida, ele vive para sempre. A próxima característica que nós encontramos, ele diz, olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo, os olhos servem para ver. Dizer que os olhos dele são chama de fogo quer dizer são olhos perscrutadores, são olhos que enxergam, que veem todas as coisas.
Quando ele se descreve às igrejas como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele diz, eu vejo o que acontece com você, é justamente sua onisciência. Já revelou-se aqui como aquele que é eterno, como aquele que é onisciente, mas ele também diz, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Esses pés de bronze incandescente, provavelmente essa seja a ideia. São pés de bronze, mas eles estão polidos, estão incandescentes. Simbolismo na Bíblia de pés para esmagar. E o próprio Cristo vai ser descrito mais tarde como aquele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, ao mesmo tempo que bronze traz uma ideia de juízo nas Escrituras, pés são aqueles que esmagam. Então, aqui é uma visão do juiz Todo-Poderoso, do juiz divino, que é o que decreta a sentença e a cumpre. É o que decreta e executa a sentença de condenação dos seus inimigos. A voz, ele diz, como voz de muitas águas. Em Pátimos, as ondas batiam nas rochas e faziam grandes estrondos. E João está sempre fazendo referência a isso, porque ele está ouvindo muito barulho de água lá na ilha de Pátimos. E agora ele diz, mas a voz de Jesus é desse tipo. E ela é mais forte do que o barulho das águas. Poder, autoridade de voz. Ele é o profeta. É aquele que fala, aquele que proclama. E a sua palavra, além de poderosa, é infalível. Tinha na mão direita 7 estrelas. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui mais uma vez o poder da palavra. Da boca sai uma espada, como se a língua dele fosse essa espada afiada. 2 gumes. Uma lembrança da palavra de Deus que nunca volta vazia. Da palavra de Deus que sempre cumpre seus propósitos. Da palavra de Deus que é irresistível para cumprir os propósitos do Senhor. E finalmente, 10ª característica aqui, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, a característica última e maior, o rosto dele era brilhante como o sol. Claro, qual é a reação de alguém diante de tal visão? Só pode ser essa, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Não há outra reação possível para homens pecadores, para homens falhos, como nós. Se nos víssemos diante da glória, da grandeza de Deus, ninguém subsiste, ninguém fica em pé. O profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto sublime trono, disse o quê? Ai de mim, eu vou morrer. Daniel, quando teve a visão também do Senhor, o que ele fez? Também caiu, também desmaiou. E aqui está João comprovando isso, né? O apóstolo Paulo, quando teve a visão de Jesus no caminho de Damasco, ficou cego, também caiu. A despeito de muitos querem ter um relacionamento com Deus de igual para igual, e de tratar Jesus, às vezes, até com termos meio pejorativos, meu Jesusinho, ou coisas parecidas. Nós temos que sempre lembrar, em princípio, a grande diferença que há de Deus para o homem. Do poder, da grandeza de Deus em relação à nossa fraqueza, fragilidade. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Não há outra reação possível para pecadores diante da glória de Deus a não ser tremer. Não há outra reação possível a não ser essa. Mas eu disse que esse texto revela a glória, o poder e o que mais? A misericórdia. A misericórdia desse Deus. Que veja a sequência. Quando João cai diante da glória, diante da grandeza, do poder de Cristo, o verso continua no 17 dizendo, porém ele toma a iniciativa, Cristo, porém ele,
pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso é uma ilustração de como funciona o próprio Evangelho. Primeiro, nós temos uma visão de Deus pela lei, que mostra a glória, o poder, a soberania de Deus. Diante desta visão, não há outra reação possível a não ser tremer, a não ser cair, a não ser reconhecer a insignificância, a não ser reconhecer o quanto nós somos indignos de estar na presença de Deus. E então, e só quando isso acontece, vem essa mão bondosa, misericordiosa, não mais para nos esmagar, não mais para nos destruir, não mais para nos bater como se fosse uma mosca, mas vem essa mão misericordiosa, bondosa, dizendo: não precisa mais temer. Não precisa mais temer. Não temas. Vem essa mão que o levanta, que ergue esse homem pecador, indigno, miserável, que não pode, que não merece, que nunca será digno de estar na presença do Deus glorioso e todo-poderoso. Mas essa mão vem, essa mão forte, a mão direita desse Deus todo-poderoso, e diz: eu posso te levantar, eu posso te dar uma vida nova, eu posso te dar uma existência diferente, porque eu estou vivo, mas morri. E só posso te dar tudo isso porque eu morri. O Evangelho que revela a importância do sacrifício de Cristo pelos pecadores. Eu morri por você. Ele morreu pelos 7 candeeiros de ouro, pela sua igreja, por João. E por isso ele pode levantar João, fortalecer João. Mas eu não estou morto. Essa é a grande notícia do Evangelho. Eu não estou morto. Eu estou vivo, ele diz. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho. E aí vem a grande declaração da soberania, do poder do Cristo exaltado, após a sua morte, após a sua ressurreição, após a sua ascensão. Tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda, quem governa, quem abre, quem fecha, que é o sinônimo de chave, não é? Quem abre, quem fecha, a morte e o inferno sou eu. Não é Satanás, não é o dragão, não são os demônios, não é Roma, não são os perseguidores. Quem abre, quem fecha, quem faz acontecer ou quem acaba, quem inicia e quem termina, todas as coisas é Jesus Cristo, que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. E esse Jesus, então, comissiona mais uma vez João. Ele diz, verso 19, escreve, João, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Portanto, sobre o que trata o Apocalipse? Qual é o assunto? Qual é a matéria do Apocalipse? Futuro, passado, presente? O que ele trata? Tudo ao mesmo tempo. As coisas que viste. As que são. As que hão de acontecer. O passado, o presente, o futuro. De João. Lá nos dias de João, lá no primeiro século. O Apocalipse fala do quê? Do que já havia acontecido antes dos dias de João. Do que estava acontecendo nos dias de João. E do que ainda aconteceria depois. Portanto, nós temos que ler o Apocalipse e encontrar aqui profecias e cumprimentos do passado. E talvez boa parte, portanto, do passado mesmo, porque nós já estamos muitos anos à frente de João. Mas também muitas coisas ainda não aconteceram. Por exemplo, Jesus não voltou ainda. Então também há coisas futuras que o Apocalipse tem a nos revelar. E aí vem o Senhor Jesus dando a última explicação aqui do texto, quando ele fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Já falamos sobre as 7 igrejas, ele apenas revelou isso de uma forma contundente. De fato, as 7 igrejas são os 7 candeeiros, mas a outra parte difícil da passagem é justamente essa explicação de que aquelas 7 estrelas que Cristo tinha na sua mão direita, ele diz, são os 7 anjos das 7 igrejas. Aqui as interpretações se dividem e talvez nós nunca saibamos definitivamente qual é a correta. Por isso vale a pena mencionar as duas principais. Uma interpretação possível e que tem sido seguida bastante é a ideia de que os 7 anjos são os 7 pastores das 7 igrejas. Não é comum chamar pastor de anjo, né, na Bíblia. Não é comum. Anjo significa um mensageiro. Então, nesse sentido, poderia ser aplicado o termo ao pastor. Ele também é, lá na frente da igreja, o mensageiro desta igreja, aquele que está trazendo a mensagem de Deus para a igreja. Porém, não é tão comum, ou não há em outra passagem, né, na Escritura, a aplicação explícita, direta da palavra anjo para pastor. Mas é possível, então, que esse seja o significado do texto. Então, os pastores daquelas 7 igrejas são os recebedores da carta. Eles iriam receber e os responsáveis, provavelmente, por ler a carta, ler o livro perante a igreja. É uma interpretação possível. Nesse caso, também é interessante o simbolismo de que as 7 estrelas estão na mão de Cristo. Ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro, no meio das 7 igrejas, segurando os 7 pastores dessas 7 igrejas na sua mão. Proteção, cuidado, direção. É claro que está falando de 7 igrejas verdadeiras, né? Não poderíamos aplicar isso indistintamente a qualquer pessoa que se diz pastor. Mas 7 pastores aqui das 7 igrejas que de fato eram investidos com esta autoridade. A outra interpretação, possível também, embora ela soe um pouco mais estranha, mas ela é possível, é que de fato houvessem 7 anjos, anjos mesmos, anjos, espíritos ministradores, né, conforme o autor aos Hebreus os descreve. Poderiam ser 7 anjos, e esses anjos, então, seriam uma espécie de protetores dessas igrejas individualmente falando. É evidente que Deus manda seus anjos para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Isso a Bíblia também escreve para nós, ela deixa isso claro. Embora nós não acreditemos naquela ideia de anjo da guarda, como se cada pessoa tivesse, né, um anjo da guarda, isso não há base bíblica para defender, mas não é impossível que Deus designe anjos para ajudarem congregações locais nas suas lutas, nas suas dificuldades diante do mundo. Isso não é uma coisa impossível, nem deveria soar absurda, né? Talvez fosse isso. O que, então, soa um pouco estranha para essa interpretação, soa um pouco estranha, por causa que parece que Deus está repreendendo esses anjos. Quando ele fala assim nos capítulos 2 e 3, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja, escreve, conheço as tuas obras, tal, sei. Parece que Deus está, então, criticando ou elogiando os anjos das igrejas. Porém, na verdade, eles são apenas os representantes das igrejas. Ele está falando das igrejas, dos atos das igrejas, não diretamente dos anjos, mas os anjos apenas como aqueles que são os responsáveis, num certo sentido, pelo cuidado da igreja. Que os anjos estão no meio da igreja, isso a Bíblia também explica. O apóstolo Paulo, inclusive, fala aos coríntios que, argumentando, inclusive, a respeito das mulheres se vestirem com roupas apropriadas, não promíscuas, não de alguma maneira sensual. Ele fala, por causa dos anjos. É uma expressão que ele utiliza, mostrando a presença dos anjos no culto, a presença dos anjos no meio da sua igreja. E naquele caso, lá na carta de Paulo aos Coríntios, significaria que roupas impróprias usadas pelas mulheres ofenderiam os anjos, a santidade deles, por eles estarem presentes na igreja.
Portanto, não é impossível a interpretação de que as 7 estrelas sejam, de fato, 7 anjos, cada anjo sendo um representante aí para cuidar, ajudar aquela igreja. Não há com isso qualquer ideia de, devemos então agora orar ao anjo ou falar com o anjo, porque o anjo só recebe ordens de Deus. O que Deus mandar acontece, o que Deus não mandar não acontece. Essa figura ou essa explicação já vem do próprio livro de Daniel, quando lá também alguns anjos são descritos como senhores de certas regiões. Por exemplo, ele fala do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia, que barraram o caminho de Gabriel, do anjo Gabriel, quando ele veio do céu para trazer uma mensagem para Daniel. Em resposta à oração de Daniel, Deus mandou o anjo Gabriel para trazer a resposta. E no meio do caminho, o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia barraram o caminho de Gabriel, não deixaram Gabriel passar. Quer dizer, homens não poderiam segurar um anjo. Né? Evidentemente que esses príncipes da Pérsia e príncipe da Grécia são entidades espirituais, anjos provavelmente, porém anjos malignos. E eles então barraram Gabriel, e foi necessário, segundo o livro de Daniel, que viesse outro anjo do céu, aí o mais forte de todos os anjos, Miguel, o arcanjo, que vai aparecer também em Apocalipse. Então vem Miguel, o capitão, o chefe, o general dos anjos bons, celestes, e dá ali expulsa aqueles 2 príncipes da Grécia e da Pérsia e possibilita que o Gabriel passe. Então, Miguel é chamado de o protetor de Israel no Antigo Testamento. E se as igrejas agora são 7 candeeiros, elas são pequenos Israéis, todas elas são Israel, não haveria por que não haver também Deus designar anjos para cuidar dessas igrejas. São as 2 interpretações possíveis, né? Ou que sejam pastores, os pastores das igrejas, ou que sejam anjos literais. É difícil fechar essa interpretação, mas de qualquer maneira nós sabemos que Deus está cuidando da sua igreja, porque as 7 estrelas estão na mão dele. Então quem manda, quem governa, quem controla, quem administra a igreja é Jesus Cristo, o Jesus glorioso. Finalizando, meus irmãos, portanto, aprendemos com essa grande primeira visão do livro que Jesus está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele enxerga todas as coisas, ele vê todas as coisas, para o bem e para o mal. Isso nos leva a sempre pensar em como está a nossa vida, como estão nossas posturas, que estágio nós estamos na nossa fé. Lembremos também que sua glória pessoal é insuportável para os homens. Porém, ele, por sua misericórdia, nos levanta. Não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Seus atos de misericórdia levantam e sustentam o pecador. Lembremos também que ele veio para revelar o passado, o presente e o futuro, não só o futuro no Apocalipse. O passado, o presente são muito importantes. E lembremos que ele é o Senhor e o mantenedor. Mas a palavra mantenedor vem de mão, né? O mantenedor, aquele que tem sua igreja na sua mão. Ele é o Senhor e o mantenedor das 7 igrejas. Vamos orar. Levar nossas frontes. Já nos preparando também para a ceia do Senhor. Santo e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso, diante da Tua grandeza, do Teu esplendor, nós, pecadores, trememos, porque nos reconhecemos indignos, miseráveis, diante da Tua suprema potestade, ó Deus. Mas, quão belo é o Evangelho, que mostra que nós, pecadores, podemos ser aceitos por um Deus tão grandioso, não por mérito nosso, mas por iniciativa do Senhor mesmo, do Senhor que enviou o único Filho, Jesus Cristo, que veio para viver, que esteve morto, mas vive e reina pelos séculos dos séculos. Agora, Senhor, na participação da ceia, nesse momento em que nós lembramos de uma maneira magistral e máxima o Teu sacrifício, o sacrifício de Cristo, o alimento da nossa vida espiritual, possamos, ó Deus, conscientes dos nossos pecados e deles
arrependidos, sinceramente, participarmos, Senhor Deus, do pão e do cálice. E deste modo, além de proclamarmos, testemunharmos, sermos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.